Eu escolhi para a gente fazer uma revisão das tendências em nossas vidas. Por que que eu estou escolhendo tendências? Nós sabemos muito bem trabalhar com hábitos, bons e maus. E nós temos na nossa vida tendências boas e tendências ruins. Então, a gente pode observar com carinho e antes, das tendências ruins se tornarem maus hábitos, a gente pode contornar, fica um pouco mais fácil. Então, veja se você concorda com as coisas que eu vou colocar. Eu, iniciei esse papo com alguns lembretes e geram tendências para melhorar nossa vida. Veja, se você concorda. Então essa de Michael Jordan diz assim: "Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio". Então é uma coisa figurativa, mas eu acho importante a gente pensar sobre a nossa experiência, a importância das nossas experiências. Então, lembrar que só você ouvir as experiências dos outros não vai te levar a crescimento. Então, nós precisamos desenvolver nossas experiências. Rockefeller, fala uma coisa para a gente pensar um pouco. Prefiro contratar um homem entusiasmado a um homem que sabe tudo. Então, quando a pessoa diz que sabe tudo, mas falta entusiasmo, falta alguma coisa especial. Então, além de adquirir conhecimento, nós precisamos lembrar de estarmos motivados, entusiasmados, e isso vai nos ajudar muito. Steve Jobs, diz o seguinte: "Não tem sentido contratar pessoas inteligentes e depois lhe dizer o que deve ou não fazer". Eu vou comentar umas coisas que, às vezes, eu fazia, às vezes até faço. Você vai num médico, num especialista, e aí ele te diz o que fazer, e aí você fica criando em cima. Então, por que que escolheu um especialista? Então, lembre-se de quando a gente escolhe pessoas especiais para nos ajudar, é importante que a gente acredite na pessoa, tá? É lógico, que a gente não tem que se tapar os olhos, mas, sabe, quando a gente, acredita nas orientações de quem a gente escolheu, para nos orientar, vai ajudar muito. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso também. Bruce Lee fala uma coisa que eu fiquei pensando um bocado. Esperar que a vida lhe trate bem, porque você é uma pessoa boa, uma boa pessoa, é como esperar que um tigre não lhe ataque porque você é vegetariano. Reflita um pouco sobre isso. Esperar que a vida lhe trate bem, porque você é uma boa pessoa, é como esperar que um tigre não lhe ataque porque você é vegetariano. Então, as experiências que você precisa adquirir, você tem que passar por elas. Então, o que você precisa é mudar a mentalidade. Então, eu vou adquirir experiência à medida que eu fizer as minhas práticas, as minhas observações, adquirir conhecimento tem, às vezes, um pouquinho de custo. E aí eu queria voltar ao nosso assunto. Você observa as tendências em sua vida? Quer dizer, de repente aconteceu uma coisa diferente. Eu já vou falar um pouco mais de tendências, mas se aconteceu algo diferente, o que tem a ver isso comigo? Então, eu acho que é importante a gente pensar a respeito disso. Quando
eu falo em tendência, eu tenho uma interpretação minha, que diz assim: é a indicação de uma possível realidade em minha vida ou em nossa vida. Então, tendência é uma indicação que algo é possível que possa acontecer na nossa vida. Então, é legal a gente ficar ligado nisso. A definição de tendência, eu acho importante que a gente pense a respeito. Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, predisposição, propensão, tá? Então, tem também alguns sinônimos que vale a pena a gente recordar, né? Sinônimos de tendência: predisposição, propensão, pendor, inclinação, queda. Bom, eu disse para vocês aqui, eu considero importante para mim, tá? Então, você pense a respeito disso. Quando a gente vê isso, o propósito é organizar a vida. Como é que eu vou organizar minha vida? Eu penso sobre isso. Eu tenho que lembrar umas coisas que eu gosto sempre de mostrar, essa equaçãozinha, ela escrita às vezes de forma diferente. Ações mostram tendências. Então, quando você começa a agir, durante as suas ações, você vai visualizando tendências, as coisas que podem acontecer. As tendências tornam-se realidade. Então, se você seguir uma tendência, você vai tornar aquela sua ação uma realidade. A gente fala de ações de uma forma diferente também. As ações tornam-se hábitos. Então, se você começa a repetir uma ação, entre aspas, por volta de 21 vezes, entre aspas, você tem um leve hábito. E aí, os hábitos, quando repetidos por muitas vezes, eles vão fazer parte do nosso caráter, vão mostrar quem somos de fato. Então, é importante a gente observar as nossas ações. Eu fiz aqui um lembrete e que eu gostaria que você procurasse agir com relação a isso. Entre um mau hábito e uma tendência, é mais fácil cuidar da tendência. Porque se você repetir uma tendência que te leva a um mau hábito, depois, para se livrar do mau hábito, você tem um preço maior. Se você observar que a tendência gera situações desagradáveis, ou para a sua saúde, ou nos seus relacionamentos, então cuide para mudar as tendências. É muito mais fácil. Eu, em função disso, escolhi alguns lembretes que fazem com que a gente possa melhorar a qualidade da nossa vida. Então, esse do Antônio Robbins, olha o que ele diz: o poder é a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhe são caras. Então, se você usar o seu poder, use-o para cuidar de você e ajudar os seus. Então, ó, o poder é a habilidade de definir as necessidades humanas e resolvê-las, tanto as suas como as das pessoas que lhe são caras. Então, procure usar o seu poder, e você pode ter certeza disso. A gente sempre fala, é importante ouvir, 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 mas eu gosto de lembrar sempre o seguinte: ouvir é fundamental para aprendermos. Então, se você quer aprender, tem que ouvir. Mas falar também é necessário para ensinarmos. Então, se você aprendi, então quer aprofundar esse aprendizado, ensine, fale, principalmente para as pessoas que te querem bem. Outra coisa que a gente tem que avaliar e refletir nos nossos meios.
Quem atrapalha a caminhada do outro terá dificuldades para fazer a sua. Então, quando você vê alguém que está com dificuldade para a sua caminhada, dê uma olhadinha, tá? Se você, de repente, começar a ter dificuldades, repense se, eventualmente, sem querer, você está atrapalhando alguém, tá? Sócrates fala uma coisa que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso coloca-me em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, na verdade, é a gente pensar o seguinte: eu tenho uma ideia sobre isso, mas eu posso melhorar. Então, fique aberto sempre para querer melhorar as coisas que você já sabe. Isso é uma dica importante de Sócrates. E eu coloquei aqui, já que as tendências têm a ver com hábitos, e eu procurei recordar aqui os 7 hábitos que sugam as nossas energias. Quer dizer, o que me faz mal? Reclamar. Eu ando reclamando muito, penso demais, me questiono, né, tudo, né? Viver do passado. Eu vivo voltando para o passado e querendo que o passado retorne. Agradar todo mundo. É possível agradar todo mundo? Tá? Procure agradar você e as pessoas que têm um convívio direto com você, porque se tiver conflito, é muito complicado. Querer dar conta de tudo. Eu vou fazer tudo e de tudo com calma. Viver a vida alheia, porque uma pessoa tem um determinado estilo, eu olho e aí fico invejando e quero ter esse mesmo tipo de vida. Cuidado. E outra coisa é fingir que está tudo bem quando não está. Então, é lógico que a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, principalmente para as pessoas certas. Então, quando você está com dificuldade, lembre-se da humildade. Procure a pessoa certa, tá? E também aproveitei aqui para dizer o seguinte para você: evite isso e mude. E lembrei aqui uma coisa que eu já falei para vocês até recentemente, mas dentro dessa fase de hábitos, é bom lembrar que isso ajuda na qualidade de vida. Pensar positivo, ser educado, isso eu não tenho dúvida que você já é. Ser organizado, às vezes, isso a gente falha. De vez em quando a gente dá uma, uma, uma quedinha na organização, tem que pensar. Ser precavido é muito importante. Ser atencioso, falar a verdade. Então, tem que cuidar um pouco dessas coisas. Cumprir o combinado, isso é fundamental. Falou, cumpra. Ter paciência, lembrar que os outros também estão aprendendo. Então, principalmente com os seus, ter paciência e não desistir. Respeitar a saúde, cada um de nós tem que lembrar disso. Amar a família e os amigos. Então, isso é uma coisa que ajuda a gente a melhorar. E a revisãozinha que eu queria fazer com você era essa. Se veja aí recebendo muita luz, tá? E coloque nessa imagem as pessoas que você ama. E se você tiver dificuldade daquela, eu gosto dessa também. Então, você se veja aí, veja as pessoas que você quer ajudar nessa luz. E assim, eu queria agradecer a oportunidade do que o Afonso sempre me dá e dizer para vocês que foi ótimo.